Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Hoje a gente está com um tema para lá de interessante, na verdade nós estamos falando sobre o filme Os Outros, para quem ainda não assistiu, fica o convite, daremos muitos spoilers, então você pode assistir o programa, que eu acho que vai ser interessante para você chegar lá, assistir o filme e ter uma outra análise sobre ele. Mas é uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente de novo. Nessa parte nesse episódio do programa, aliás, a gente fala sobre os filmes e para quem perdeu ou quem não conseguiu assistir o último programa, a gente falou sobre traumas. Então, como esse filme traz muitos traumas e fala muito sobre os traumas, a gente está trazendo ele como um complemento do último programa que aconteceu. Então, esse programa já está disponível no canal da Ebossa, no YouTube, Ebossa Espaço de Arte. Está disponível também no canal do programa Libera Libido, para quem ainda não nos segue lá no espaço. E, lógico, a gente está dentro da Rede Smart, rede de comunicação, canal 23, para quem é de São Paulo. E conforme vocês estiverem no Brasil, vai mudando aí o canal. Vocês têm que procurar através da Smart TV. Além disso, fica o convite para quem quiser assistir os programas que já passaram, e esse programa também já estará em breve disponível no podcast Programa Libera Libido, que fica disponível no Spotify, e a gente também disponibiliza o programa dentro do Instagram, então é o @programa Libera Libido, e lá vocês vão conseguir assistir, além do programa, todas as enquetes, todas as participações, tudo que envolve o programa, que está dentro do produto final que a gente entrega para vocês. Cada estágio desse está disponível separadamente lá no Instagram do programa Libera Libido. Além disso, no Instagram da Ebossa, @ebossa_oficial, você também vai encontrar o programa. Ou seja, vocês conseguem nos assistir em várias plataformas, em vários espaços, e a gente quer muito que vocês interajam. Então, para quem está chegando aqui no canal agora, vai lá, segue a gente, aciona o sininho, comenta, compartilha, curte e traz para a gente um feedback aí do que vocês estão achando dos programas. Se vocês querem que a gente traga algum assunto, um tema específico, manda para a gente, porque o intuito do programa é essa troca. Então, a gente sempre fala que o objetivo é fazer com que a gente expanda os nossos olhares, desmistifique alguns e quebre muitos tabus e libere essa libido. E agora eu convido, com muito carinho, o Henrique Pinheiros para dividir tela comigo e a gente começar esse bate-papo. Primeiro, Henrique, por favor, traga as suas considerações. Quem é o Henrique? Só para quem está chegando aí, rapidinho, mas para a gente começar o nosso bate-papo logo. Opa! Estou aqui. Opa, pronto. Agora sim, vai lá, Henrique. Olá a todos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu anotei tudo, viu, Júlia? E eu espero que vocês tenham anotado também. Dar os likes, curtir, compartilhar, aproveita agora. Semana do Halloween. Semana do Halloween, esse filme. Verdade. Eu fiquei até um pouco confuso com o horário, sabe? Não sei, né? Porque, será que os outros estão nos influenciando? O que será que está acontecendo, né? A gente avisou que ia dar um monte de spoiler em primeiro lugar, né, Henrique? Então, assiste o filme depois, porque tem tudo a ver com essa temática do Halloween, essa leitura dentro de uma possível vida pós-morte ou algo semelhante, né, Henrique? E aproveitando, né, essa semana que todo mundo está falando de Halloween tão importante comemorado nos Estados Unidos, dia 31 de outubro, mas a semana toda, né, desmistificar um pouco essa história do Halloween, dos monstros, dos fantasmas, enfim, ver quanto isso pode estar relacionado com o nosso psiquismo. Para quem não me conhece, eu acho que vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Henrique Pinheiro, eu sou psicanalista, apresentador aqui do programa, e esse é um espaço que me traz bastante prazer, porque a gente pode comunicar, vocês podem estar mais próximos de nós, de mim, como eu sou no dia a dia, sem a personalidade, a capa do psicanalista, né? Então eu estou aqui como Henrique Pinheiro e compartilhar com vocês um... É verdade, eu sou filósofo também. Às vezes eu esqueço, viu? Aí dá para esquecer? Você sabe que tinha uma brincadeira, né, assim, que a gente fazia na faculdade, que assim, o filósofo não é quem faz o curso,
é aquela pessoa que é capaz de fazer perguntas que podem modificar a sua própria existência, a sua vida, ou questionar a sua própria existência. Então, todo aquele que faz perguntas que podem ser questionadas, acho que estaria dentro dessa junção da ideia de filosofia do filósofo. Então, talvez tenhamos muitos filósofos aí, mas a ideia é questionar a sua própria ideia. Muito bom. Então vou aproveitar a deixa do Henrique, porque esse diretor desse filme, né, do filme Os Outros, que é o Alejandro, e eu não quero errar o nome dele, então vamos lá. Alejandro Amenábar, acho que é assim que pronuncia. Eu vejo como um grande filósofo, Henrique, porque dentro das abordagens que ele traz, tanto no filme Os Outros, quanto nos outros filmes que ele produziu, ele tem uma leitura muito interessante sobre temas bastante instigantes dentro da sociedade. Então, a gente estava até comentando um pouquinho antes de começar aqui o programa, que ele tem o filme Mar Adentro, que é um filme que foi premiado, renomado, mundialmente conhecido, e nesse filme ele fala sobre sobre o direito, né? Como é que a gente chama? Ixi, Henrique. Não, você está falando que ele vai falar da eutanásia, né? Não é isso? Exato, E é um momento, ele chega com esse filme falando sobre a eutanásia num momento que é bastante conturbado o tema dentro da sociedade, né? Tem muitos mais contras do que pós, vamos dizer assim. E aí ele vai trazer outras leituras, por exemplo, no filme Olhos Abertos, se eu não me engano é esse o nome, e onde ele fala sobre, por exemplo, a capacidade de fazer um transplante de rosto, mas tudo o que envolveria a questão de você trabalhar com a estética, né? Toda uma leitura sobre a questão de beleza, enfim. Então ele está sempre numa abordagem, uma análise interessante sobre assuntos que a sociedade traz em si, mas ao mesmo tempo são assuntos que são certos tabus, né? São, totalmente. Falar sobre eutanásia, falar sobre mudança de rosto, de corpo. Na verdade, está falando de procedimentos estéticos, que agora está tão na moda, que o Botox, tem agora a harmonização facial. Quanto isso está modificando a nossa forma de pensar, sabendo que tudo que a gente modifica em nós também, de alguma forma, modifica, para quem não sabe, modifica as nossas emoções. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, é um tema muito interessante, vale a pena, para quem for fazer procedimentos estéticos, pesquisa sobre... Para analisar. Tem um nome que é fisiognominia. Eu espero ter pronunciado também corretamente. Fisiognominia. Eu acho que é isso. Que vai falar sobre o rosto. Muito interessante. Olha. E eu acho interessante até nesse filme mesmo, nos outros, as várias abordagens que ele dá, porque a princípio ele é um filme que vai falar de vida pós-morte, ou de morte, no caso, mas ao mesmo tempo ele é um filme que a gente agora na análise aqui, a gente consegue dar uma abertura muito ampla, né, Henrique? Ele pode ir para uma leitura mais psicanalítica, pode ir para uma leitura mais social, enfim, as possibilidades são imensas. Metafísica, religiosa, espiritualista, para onde nós quisermos, a gente pode falar, dá para direcionar. Então eu vou deixar o pessoal agora, quem está em casa, com um breve histórico e a filmografia do diretor, para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dele, porque eu acho extremamente importante vocês entenderem quem é esse Alejandro. Então fiquem aí um pouquinho com essa síntese da história dele. E aí, depois dessa, eu começo com a seguinte frase:
Vocês estão confortáveis? E aí, vocês Olha, aí em casa, como vocês estão? Você tá como que... confortável, Henrique? Olha, hoje eu estou bem confortável, vim aqui, até com uma camiseta assim, estou mais relaxado hoje, mais tranquilo, de relaxar mesmo. Essa pergunta, né, que começa no filme, vocês estão confortáveis? É muito interessante, né? Porque a gente pode também falar disso em diversas Várias abordagens. leituras. Uhum. Numa abordagem genética, filogenética, biológica, estar confortável é quando o animal está alimentado, está bem, entendeu? Quando o animal está bem, não está fugindo de caça, não está comeu, ele está confortável. É o momento de ficar em pausa, parado. E é interessante porque quem traz a fala é a mãe na história toda, né? E aí, quando ela começa esse filme falando vocês estão confortáveis, eu sinto como uma provocação primeiro com relação ao espectador, dizendo assim, ó, eu vou tirar todo o conforto que vocês estão aí, tá vendo essa salinha escura, gostosa, a pipoquinha, não sei o que, ó, vai acabar esse conforto todo. Porque de primeira ela já chega e ela te diz, você tá confortável? Chega mais então que eu vou te mostrar o que é conforto, o que não é o conforto, né? Exatamente. Então a gente teria esse olhar do natural, da biologia, assim, do animal, mais instintivo, né, voltado para isso. Só lembrando a palavra, eu fui buscar aqui no Google, tá, gente? A palavra é fisiognomonia. Não sei se eu tinha falado monia, Tá. mas é monia. Eu acho que sim. E essa é uma questão. Agora, estar confortável, será que não teria outro lugar de olhar também, de fala, de escuta e de percepção? O que vocês entendem por conforto? Manda aí pra gente. Como que a gente está aí de visualizações, Júlia, agora? O pessoal está entrando ainda. Mas Legal, eu bacana. vejo também, Henrique, dentro dessa fala do conforto, um pouco no sentido de, assim, ó, eu sempre, eu acho que muitas vezes o que a gente traz para o mundo exterior dentro de uma fala ou de uma ação é porque no fundo a gente está sentindo. Então, quando ela fala isso, em vários momentos do filme, você percebe que quem está desconfortável com aquilo tudo é ela. Mesmo ela tentando sempre organizar tudo, porque durante todo o filme ela é muito pragmática, ela é muito detalhista, então ela está sempre arrumando isso, cuidando daquilo, e aí tem a educação dos filhos, tem a comida, ela tem muitos horários, ela não parece estar confortável naquele local onde ela está inserida, naquele momento, da forma com que ela está inserida ali. Então, quando ela traz a fala do vocês estão confortáveis, e ela direciona essa fala para os filhos, a sensação que eu tenho é que ela mesma não está confortável dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. Interessante. Então, interessante seu olhar, porque você está me dizendo que ao se deparar com essas cenas, né, o filme, como que a cena começa numa casa grande, né, escura, ele vai introduzindo, né? Vai introduzindo, né? Eu acho muito legal porque ele faz exatamente tudo o que um filme com perfil hollywoodiano faz. Ele começa com a cena aberta, né? A câmera aberta, te colocando, te sintonizando no espaço local, que é a casa, aquela mansão gigantesca, no meio do nada, porque você não vê nada próximo, só vê floresta ou alguns elementos, e aí ele vai te direcionando para dentro do espaço. E é interessante também porque ele começa com o storyboard do próprio filme, que são os desenhos, né? Que antigamente se faziam muitos desenhos, hoje já não é tão costumeiro fazer isso, fazem o storyboard de uma outra forma, mas enfim. Antes o storyboard ele era a linha de ação, então a pessoa através do storyboard, o cinegrafista sabia qual era o ângulo que ele tinha que filmar, o pessoal da produção sabia como tinha que direcionar, por exemplo, uma poltrona, um determinado móvel, enfim. Então ele começa com o storyboard e aí de repente vai introduzindo num que seria uma espécie de sonho dela e começa com essa história de vocês estão confortáveis. Nossa, interessante que você conseguiu observar, porque você já trouxe assim a ideia até de uma ideia psicanalítica, assim, do olhar psicanalítico, que é aquilo que a pessoa está dizendo, na verdade, é o que está incomodando ela. Então, assim, pelo que eu entendi, ela precisa, então, perguntar, deixar as pessoas confortáveis, porque o desconforto está nela. Olha isso. Vocês tinham percebido isso? Gigante. Vocês assistiram o filme? Vocês perceberam isso que a Júlia trouxe para nós? Ó? Olha que interessante. Ó, quem está nos ouvindo no podcast, manda para a gente depois lá no Instagram sua ponderação, porque a gente quer saber também, quer ter essa troca.
Para quem não sabe, a gente tem o Pod Libera. No Pod Libera, a gente traz essas considerações de vocês que venham após essa brincadeira aqui do ao vivo, né? Então, todas as falas de vocês, os feedbacks, a gente traz no Pod Libera. E esse hoje, em específico, o Pod Libera vai acontecer daqui a pouquinho, em torno de 2h15, e a gente começa. Então, quem quiser seguir assistindo a gente vai conseguir assistir os dois. E, posteriormente, vocês conseguem, como a gente já falou, dentro das plataformas do Instagram, do YouTube, dentro do Spotify. Estamos disponíveis e até mesmo na rede Smart de TV, estamos disponíveis em vários espaços. Mas, Henrique, agora eu quero trazer uma outra coisa que eu amei dentro do programa. Vou levantar o dedinho, Pode? Pode, vai lá, Henrique. Para quem não viu, quem está escutando a gente no rádio, não, porque eu achei essa frase tão interessante, porque tem pessoas escutando no Spotify, e as pessoas, e vocês outros que vão ver esse programa na TV. Então, quero que vocês entendam que a gente está falando com o Spotify e com a TV, que no dia da TV a pessoa vai assistir depois, claro. Mas olha, você que está em casa, agora, ao vivo, ou está nos assistindo depois, você que está no carro, no Spotify, seu carro precisa ficar confortável? A sua casa, para você, precisa ficar muito confortável? Acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer. O quanto o conforto, o que o conforto que você quer tem a ver com algum desconforto ou não? Eu não sei. Só estou trazendo uma questão. É só para instigar vocês. Tá, e aí, pode seguir. eu vou chegar numa outra parte, porque como a gente hoje já conversou, já comentou aqui, eu acho muito interessante o filme, porque nos primeiros 10, 15 minutos, ele te dá uma enxurrada de informações, tanto no ambiente visual, estético, então dentro de fotografia, dentro dessa brincadeira que a gente falou de jogo de câmera, dentro dos próprios personagens que são apresentados, e muito se dá também nas falas. Então, quando ele começa ali, e é interessante também porque logo no começo tem a cena onde ela tá acordando de um pesadelo, e aí é legal porque eles colocam a câmera deitada, como se estivesse no mesmo olhar que ela, na mesma direção que ela, e ela acorda, ela acorda com um berro, ela acorda dando um berro. Então é como se ela te colocasse no filme através daquele berro. Aquilo incomoda, aquilo te tira do prumo, aquilo te coloca no filme. Então, tem várias formas que o diretor foi encontrando de trabalhar com o som, e é bom lembrar que esse diretor, ele tem uma formação dentro de trilhas sonoras, tanto que ele até brinca que se ele não fosse diretor de cinema, ele com certeza trabalharia dentro da parte de música dos filmes. Então, assim, ele tem a parte do som, a parte sonora, ela tá sempre muito presente em todos os filmes dele. Até quando não tem o som, a ausência do som, ela também é muito bem ponderada, ela é muito bem estruturada dentro do filme. E aí, eu vou trazer já de primeira a primeira frase, na verdade, a segunda frase, aliás, que a gente estava comentando, né? Nenhuma porta pode ser aberta sem a outra ser fechada. Essa fala se dá quando ela apresenta a casa para a governanta e para mais 2 funcionários que iriam começar a trabalhar teoricamente dentro do espaço, ajudar ela com as crianças. E é uma mansão, então a casa é grande e precisa de ajuda. E ela já começa logo de primeira. Nenhuma porta pode ser aberta sem a outra ser fechada. E aí, Henrique, o quão instigante é essa frase? Essa é uma das frases, assim, esse filme ele traz muitas frases desde o início, que são muito, dá muita análise, né? Dá muitas questões para a gente analisar. Nenhuma porta pode ser aberta sem a outra ser fechada. Se a gente pensar na questão... Se pensarmos nessa questão dos conteúdos internos... então vamos lá, vamos partir um pouco, vamos fazer uma leitura psíquica da coisa, vai. Acho que a gente vai trazer um pouco disso nesse primeiro momento, depois cada um de vocês... Vai divagando aí. Vai divagando, façam perguntas, se quiserem tentar uma abordagem metafísica, vocês nos mandam. Mas se a gente pensar que a casa muitas vezes é representada pelo... a casa física é uma representação da nossa casa, nosso psiquismo, nossa estrutura, então a gente já começa a ter um olhar, não sei se já pensaram nisso, mas em algumas linhas de pensamento, de estruturações de casa, de pintura, de fachada, a casa é a representação nossa. Então, como está a sua casa, talvez seja a sua representação de como está você. E ela precisa que cada porta que seja aberta seja fechada para abrir a outra.
do que ela tem receio? Essa é uma pergunta que começa a surgir no começo do filme, né, Júlia? Porque tá tudo muito escuro. As crianças têm uma questão, né, que daqui a pouco a gente vai Não, falar, né? uma Não sei se já doença, quer né? falar, já Não, quer trazer, tem uma doença, não, então tudo espera, que segura um pouco. Vamos seguro. desenvolver a leitura das portas e da Então, própria casa. daí tem essa porta que tem que abrir uma outra para ir para outro lugar, mas tem que fechar. Então, imaginem uma casa onde tem portas na entrada e no outro lado da porta, da sala, do cômodo. Então, ela entra por uma porta, fecha, vai até outra localização do cômodo, abre a porta, fecha para ir para o outro cômodo. Ela fica nesse pulo, né, nesse salto, deixa tudo fechado. O que é isso? O que é E isso que tem que deixar fechado? Espera que eu preciso fazer um parênteses, porque durante todo o filme, em vários momentos de ação, de reação, porque ele é um suspense, o momento se dá nesse entra e sai, e o principal no trancar a porta, porque não basta fechar, ela tem que trancar, ela tem que cadear a porta. Então, eu acho muito interessante essa leitura, né? Porque ela fala nenhuma porta pode ser aberta sem a outra ser fechada. E tem também a leitura que é o fechar todo o cômodo no sentido de não entrar luz, né? Por causa da doença das crianças. Então você tem que estar a todo momento no escuro. Isso eu achei bem instigante também. Você tinha feito uma ponderação antes da gente começar, não tinha, Júlia, sobre isso? O que você tinha pensado sobre essa... O que ela estaria querendo dizer? Uma hipótese. Na verdade, foram vários, mas eu recordo que ela tá tentando falar muito dela, né? Que ela tá querendo se fechar para o mundo, ela tá, e aí e é como você falou, a casa e cada cômodo da casa é como se fosse uma parte dela, um pedaço dela, e ela vai fechando esses espaços no sentido de se fechar para o que está acontecendo, de se fechar para o mundo. E é interessante porque, por exemplo, quando chegam esses três empregados dela, ela não dá chance de eles conversarem e de eles dizerem quem eles são. Ela já começa interrompendo eles e falando que ela estava esperando por eles, enfim. Então ela não dá uma certa... Ela tá tão agoniada, tão angustiada, que ela é um pouco evasiva em alguns momentos. Mas é um evasivo onde ela já demonstra que ela não está contente com o espaço onde ela está, ela não está contente com ela mesma. Só que ela tá morrendo de medo de abrir essas portas. Então ela se fecha dentro desse espaço onde ela está inserida no momento. Que na verdade é ela mesma, né? Ela está fechada dentro dela mesma. Para quem não sabe o termo, mas essa personagem ela demonstra muito uma neurose obsessiva, né? Ou seja, ela tem uma obsessividade por coisas, por deixar as coisas no lugar, por fechar. Então tem um conteúdo horários, acontecendo dentro né? dela. Horários. Em todo tudo, momento ela apresenta um cronograma, um horário que tem que seguir, enfim. tudo. São regras e regras e regras e regras para não deixar algum tipo de conteúdo aparecer, porque quando a gente tem muitas regras, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, quando você tem alguém que te dá regras, a responsabilidade não é nossa, é de quem deu as regras. A gente só tem que cumprir. Mas quando a autoridade sai e você precisa assumir a sua responsabilidade, ele muda. Ou seja, não tem que obedecer, você tem que assumir a responsabilidade. E chegaram algumas pessoas aí, né, Júlia? Quem foi? O Jonathan? Foi isso que eu vi? Olá, Aqui, sejam bem-vindos. o pessoal da Neodecor tá aqui. Neodecor. Muito obrigada pela presença. Eu vou trazer a outra frase aqui que eu achei também muito pertinente dentro dessa abertura do filme, dessa introdução do filme, que é a seguinte: o silêncio é algo que valorizo muito nesta casa, por conta da minha enxaqueca. Por isso, não há telefone, rádio ou qualquer coisa que faça barulho. E aí eu acho que entra muito nessa noia que a gente já estava falando dela, de ela tentar se centrar nesse universo dela. Porque tudo que vem do exterior, seja a luz, seja o som, incomoda, atrapalha, dá uma enxaqueca ou dá algum tipo de problema. Então ela está querendo sempre estar imersa nela mesma. Ou eu pensaria assim, né? Eu acho que isso é muito interessante que você falou, mas olha só que interessante, ela não quer nenhum barulho, né? Será que esse barulho seria os pensamentos, sentimentos? Será que seriam os sentimentos dela que ela não quer ouvir? Será que lidar com o som, com o sol é sentir? Porque se a luz entrar, se o sol chegar, se tiver conversa, quando tem conversa eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que interagir com as emoções.
e parece que ela não é capaz de lidar com isso, ela não quer nem pensar no que ela sente, ela só age. Só faz, Me fez pensar nisso também, e essa enxaqueca, né, é muito interessante, né, porque essa cefaleia, eu estava falando com você antes que quem é que tem, o que é a cefaleia, né, ou seja, tem várias causas, né, então, por que entrar em contato com as emoções dói a cabeça dela? Faz com que... Afinal de contas, o que desperta, né, nela essa dor? E aí, faz a leitura que eu acho muito interessante para quem está em casa, saber a história das veias e tudo mais. Então, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar o programa, que por exemplo, alguns vinhos, alguns tipos de uva, para algumas pessoas que têm vasos mais sensíveis, que se tiver algum neurologista aí, pode falar, viu? Causa uma expansão dessas vezes, causando dor a cefaleia. Então, por exemplo, a pessoa está muito sensível, as veias são mais sensíveis para algum conteúdo de propriedade que tem em alguns tipos de uva. Ou seja, um vinho pode causar cefaleia, mas também faz bem para algum tipo de coração, uma taça moderada. Na verdade, é a propriedade que tem na uva, algumas uvas. Então, a falta de hidratação pode causar cefaleia também. Então, água, às vezes, resolve. Então, tem várias situações que podem causar isso. No caso dela, vai ficando claro que qualquer tipo de conversa, de afeto, causa um desconforto nela. Então, os empregados precisam fazer o trabalho sem falar, sem conversar. Com o mínimo de barulho possível, porque ela, em vários momentos ela se incomoda com o barulho que o fulano fez. Enfim. Tudo incomoda. E vai ficando algo no ar, né? Por que tem que fechar? Além disso, a cena, saindo um pouco do lado psicológico da coisa, tem alguma coisa que não pode entrar e sair. Se a gente pensar no filme como um evento físico, não só psicológico, né, que está acontecendo fora, vai dando uma suspeita que alguém pode entrar. Vai mudar tudo que casa? Eu tô... E eu acho interessante porque você traz uma ponderação muito pertinente, porque o que acontece? Ela se incomoda muito com a presença dos funcionários, tanto que em vários momentos ela coloca neles a culpa por outros eventos, né? Mas, ao mesmo tempo, assim que eles chegam, ela já fala que ela está precisando de alguém para ajudar a organizar a casa. Porque no que chega essa governanta, a governanta passa a mão em cima de um móvel e percebe a poeira, né? E ela fala que ela não deu conta, ela não tá dando conta de cuidar da casa. E aí você fica, mas peraí, ela não tá dando conta dela mesma, ela não tá, mesmo ela procurando se cercar disso tudo, ficar aleatória tudo que tá acontecendo, buscando esse espaço dela, dentro dela mesma, porque é uma introspecção que eu percebo durante todo o filme, ela não tá dando conta de fazer isso sozinha. Então, essa governanta que chega, na verdade, para ajudar ela na casa, durante todo o filme, essa governanta ela vai estar, na verdade, auxiliando ela a entender que ela é os outros, né? Porque a história toda se passa nessa história de que ela acha... você acha que durante todo o filme tem algum espírito, alguém agindo dentro da casa. E em determinado momento ela descobre que, na verdade, ela é o espírito, né? Ela é o outro. E quem é esse outro, afinal de contas, né? E a governanta ela vai ajudando ela a se sintonizar nesse espaço todo. E aí a pergunta que fica, e eu vou fazer o seguinte, Henrique, antes de a gente continuar a indagação aqui, eu vou deixar a galera que está em casa com o trailer do filme, porque eu acho que o trailer vai trazer muito do que já foi falado, mas trazer um pouquinho dessa abordagem do que eu acabei de comentar com relação à própria governanta. Então, assistam aí o trailer para vocês se sintonizarem no que o filme fala. Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. As you can see, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. Do you mean they just vanished? Into thin air. How do you do, children? I'm your new nanny. Are you going to leave us too? Why should I leave you? The others said they wouldn't, but they did, and then it happened. Why have you opened the curtains? It was Victor. You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. I've seen them too. Have?
Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. Children! Come here! Run! Can't you hear it? There's someone there. Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. Tadá! E ele é muito bom no suspense do trailer, né? Eu achei incrível, assim, esse trailer dele, ele é muito... Ele te dá muitas deixas, mas ao mesmo tempo ele te deixa com muitas dúvidas, assim, muita pulguinha atrás da orelha. E Agora, eu acho... Pode falar. agora nós entramos no Halloween mesmo. Ah, é Agora o filme chegou na hora do... Realmente No estão ápice. falando de alguma coisa, então vamos lá. O que está acontecendo no filme? Tem uma experiência ali metafísica acontecendo, que eles vão chamar de... Eles não sabem, são os outros que eles vão chamar, vão dizer o nome. Mas achei interessante o trailer, porque nos faz lembrar, para quem assistiu, que ela só percebe que tem alguém na casa quando ela se olha no espelho. Ah, tem essa leitura. Ó, essa é a cena, ó, porque quando ela arranca a toalha dos móveis e os lençóis, exatamente, os lençóis, ela se olha, e nesse momento que ela olha, ela vê a porta abrindo, a porta fechando. Então ela se olhou, ela se encarou. Ó, ela vai para aquele quarto para se encarar. E se a gente agora brincar um pouco junto com isso, trazer um pouco do olhar, para quem já fez análise ou quem já leu um pouco sobre psicanálise, quando a Julia trouxe na outra parte que ela não deu conta, é uma palavrinha que às vezes a gente escuta bastante em análise. O analista conversando e fazendo análise com o sujeito da análise, em algum momento da nossa vida, né, nós somos afetados por coisas. Tudo nos afeta, desde que nós existimos. Nascemos. Afeta com coisas que a gente vai chamar de boas, ruins. E algumas coisas que foram ruins, assim que a gente vai chamar de ruins, é porque a gente não deu conta de entender, às vezes. E isso não dar conta, às vezes a gente recalca, guarda, esconde tão profundamente dentro de nós que a gente não pode ver. E a governanta talvez faça o papel do analista com ela, com muita calma, com muita tranquilidade. Ela pondera. Em vários momentos ela chega até pro outro o rapaz que trabalha, né, o senhor que trabalha, ele pergunta quando é que você vai contar, ou quando é que ela vai descobrir. Aí ela fala, cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora. Então ela vai segurando, ela vai prestando atenção, ela vai entendendo. Você percebe no olhar da governanta que ela não tá gostando do que a personagem principal, que é a Nicole Kidman, tá fazendo. Mas ela também percebe que não adianta ela jogar tudo na hora de uma vez só. Tanto que ela fala, né, no trailer aparece, ela assim, a hora que ela descobrir, a hora que ela ver eles, muita coisa vai mudar. E eu acho que é exatamente essa virada de chave. A hora que ela enxergou ela conseguiu ver os outros, consequentemente ela mesma. E é onde a chave muda. Então vocês já pegaram aí, né? Quem são os outros que moram fora de nós, ou nesse lugar que a gente não percebe? Ou quem sabe mora em nós mesmos, né? Que mora em nós, exatamente. Que às vezes ficam falando, ficam aparecendo. Aparece quando você vai numa festa, quando você está na sua casa sozinho, quando você sai. Eu gosto muito, Henrique, da leitura dentro não só da psicanálise, mas outras leituras que falam o seguinte: quando tem alguma coisa que incomoda você no outro, é porque, na verdade, aquilo está em você. Então, a forma com que o outro está agindo fala muito sobre ele, mas o fato de você se incomodar com a atitude do outro fala muito sobre o que está te incomodando internamente. E os outros é justamente isso, né? A análise que eu faço é justamente essa, é o que está incomodando ela internamente, que na verdade ela acha que são outros, que fica mais fácil de jogar a culpa para os outros, né? Não olhar para você mesmo. Perfeito, porque sempre que nós não damos conta de um conteúdo nosso, o outro que nos manuseou, que existe fora de nós, é o responsável. Sempre. Isso é nosso, né? É do nosso mecanismo de sobrevivência, de defesa do corpo. Então,
fica a dica, gente. Vocês que estão aí nos assistindo em todos os canais, mais uma vez, que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Obrigado. Eu não gosto muito de ficar pedindo para vocês darem like, mas olha, isso ajuda muito o engajamento do que a gente está falando. Então, não é por nós. Pensa nas outras pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo. Quando vocês dão like, ou quando vocês compartilham, outras pessoas podem acessar isso. Então, é por esse motivo. Mas então, quem são esses outros aí? Então, é que eu ia falar. Eu vou trazer aqui uma outra abertura, né, dentro da fala, essas falas iniciais dela, na qual ela traz o seguinte: aqui, a maior parte do tempo não se enxerga nada. E aí ela complementa: a única coisa que muda aqui é a luz, mas ela muda tudo. É muito difícil, para dizer o mínimo, eu diria que é quase insuportável. Então, essa presença tanto dos outros, quanto quando ela coloca a luz, e aí é um termo que proporciona inúmeras leituras, como a luz incomoda ela, como a luz, a presença da luz, a presença dos outros, incomoda ela. Olha só, essa frase, ela não sei. O que vocês acham? Acho que olha, precisa de interpretação, gente? Olha que interessante. Ó, a única coisa que muda aqui é a luz. Ou seja, vamos pegar esse primeiro, antes da vírgula aí. Ó, então ela está dizendo, ela foi para um campo da física, campo da luz, né? Ou seja, a luz, ela muda de intensidade. Será que a luz pode ser conhecimento? É uma pergunta que eu trago para vocês. Ó. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação transformada em conhecimento, mais eu consigo lidar com coisas. Então, ela muda tudo, o quê? A luz. E é muito difícil, para dizer o mínimo, eu diria que é quase insuportável. O quê? Ficar onde está? Sair desse lugar? Ou receber o conhecimento e a informação? E eu acho muito legal, porque assim, durante todo o filme, como o diretor ele é de origem cristã, ele vai indagando todas essas crenças, né? Ele vai trazendo questionamentos sobre essas crenças. E aí, em um determinado momento, e aí é uma análise que a gente fez juntos também, né, Henrique? Ele traz as duas crianças, o menino, que é super inocente, que aceita tudo, que não questiona muito, ele só vai questionar quando alguém questiona ele, enfim. Então ele vai para um lugar ali de quase que angelical, né? Ele toma partido dentro do filme, quase que num espaço de anjos, celestial, e aí ele ainda pergunta, em vários momentos, em um momento determinado, aliás, ele pergunta para onde vão as crianças quando elas morrem, mãe? E aí você fica nessa coisa realmente da leitura infantil com relação ao filme, né? Com relação a todo o viés que o filme dá. Então, ele para mim, né? Para eu olhando de fora, ele é esse lado infantil da própria mãe. Ele é essa coisa angelical, até porque, se você observar os três personagens centrais, eles têm, fisicamente falando, características que vão te levar, que vão te remeter a um universo angelical. Eles têm os cabelinhos crespos, loirinhos, né, mais claros, eles têm a pele muito clara, muito alva. Então, dentro desse estereótipo que a gente conhece, que seria relacionado ao angelical, eles contemplam muito bem essa imagem, esse angelical que nos é transmitido desde a Idade Média, assim por diante. Então, eles contemplam muito bem essa imagem, e eles são agradáveis. Tanto que você não vai pensar que eles são os outros, porque eles são muito bonitinhos, eles são fofinhos. E no próprio trailer, ele traz a visão da velha, né, como ela sendo o outro, sendo que ela, teoricamente, é a que está viva. Né? E aí você fica nessa coisa assim, então, aqui, de novo, a questão física, né, o estereótipo, a beleza, a estética, como ela é trabalhada dentro do filme, nessa história do o que é aceitável. E aí entra também, que eu acho muito bom, o Henrique falou com relação como é que é o nome, Henrique, das cirurgias ali? Como é que você falou? A cirurgia? Qual na verdade, a leitura que faz do fisiognomonia. Exatamente. O quanto isso interfere tanto na estética quanto internamente. Né? Ó, agora vem uma bomba, viu? Vocês estão preparados? Ó? Vem uma bomba do filme. Ó. Se preparem, hein? Parem o que vocês estão fazendo, bem sensacionalista, né? Presta atenção. Olha essa frase que a Júlia trouxe, que o garoto fala. Para onde vão as crianças quando elas morrem? Ó, e se ele estiver falando da criança em nós que morreu?
Tadã, criança interior, né? Que a gente fala Interior. tanto. Ou seja, daí o filme então vai nos levar para 3 partes que você já trouxe: a criança, o adulto e o idoso. E olha o que mostra, que a criança consegue ver coisas que o adulto não quer ver, mas estão lá. E o idoso, então, ele é capaz de retornar à criança. Porque no final do Interessante nessa filme, não é? leitura. A velha aparece na criança, Aparece exato. na criança. Então, nós provavelmente estamos falando que todos os personagens são ela mesma. No fundo são ela. E aí é legal porque, assim, se você analisar também, Henrique, a gente até comentou também, com relação à filha, né? E aí entra também um estereótipo que eu acho muito, que a gente está falando, lembrem disso, da religião cristã, né? Da crença cristã, onde a mulher, ela é a pecadora, né? A que vai aceitar a maçã da O fruto proibido. o fruto proibido. E o que acontece nessa história toda? O menino, ele é esse personagem dentro dessa coisa da inocência, do angelical, e a menininha, ela tá sempre instigando, ela tá sempre questionando. Ela mesma, que é o que a gente comentou, assim, parece que ela já sabe que ela é o outro. Ela é a Eva, né? Ela é. Ela Eu é acho Eva. que ela tá mais pra Lilith do que pra Eva, mas tudo Lilith, é bem. verdade. Ela tá sempre instigando, e é ela que entra, ela que fica de castigo, é ela que a mãe briga, com ela que a mãe briga. Então, em vários momentos do filme, ela faz ponderações que deixam a mãe desconfortável, que tiram a mãe daquele lugar de mãe, que ela questiona, e aí eu vou trazer até as 2 frases dela aqui, porque ela tem ela conversa com a governanta em determinado momento e ela diz o seguinte: a governanta pergunta, mas você não deveria acreditar em tudo que lê nos livros, porque eles estão falando nesse momento de fantasmas. E aí ela fala que em alguns livros aparecem os fantasmas, e a governanta traz essa primeira frase, mas você não deveria acreditar em tudo que lê nos livros. E aí ela responde, isso é o que a mamãe diz. Ela fala que acreditar em fantasmas é besteira, mas depois quer que eu acredite em tudo que a Bíblia diz. E aí ela complementa, a governanta chega e diz, e você acredita em tudo que a Bíblia diz? Aí ela fala, acredito em algumas coisas. Não acredito que Deus criou o mundo em 7 dias, nem que Noé colocou todos os animais numa arca só. Ou que o Espírito Santo seja uma pomba. E aí é muito legal, porque nesse complemento do Espírito Santo ser uma pomba, o irmão dela, que é o menininho, ele fala assim, porque elas fazem cocô todo dia de manhã, elas fazem cocô na nossa janela. Então, tipo, como é que ela vai ser o Espírito Santo se ela tá toda hora fazendo alguma coisa ruim, alguma coisa que não é legal? E aí eu acho são muito... ótimas. Essas indagações, e é claro, eu só trouxe uma pequena parte das indagações que ela traz para a mãe dela e para a própria governanta. Mas esses questionamentos são todos questionamentos que a gente tem desde criança. E aí, como você falou, onde é que está a nossa criança? Será que a gente, quando entra na vida adulta, a gente não se acomoda? A gente não deixa de indagar, de questionar, de perguntar por que eu posso fazer isso, mas não posso fazer aquilo? Que regras são essas? Ou quem que criou essas regras, né? Exatamente. Mas não foi criado em 7 dias, Júlia? Nossa, eu pensei que tinha sido criado em 7 dias. Pois então. Segundo o calendário cósmico, né, que tinha uma série, acho que deve ter no YouTube, sobre a cosmologia, né, até um apresentador, um cientista, Neil Tyson, ele que apresenta uma dessa série, Cosmos, chama Cosmos. E ele fala que, segundo o calendário cósmico, ou seja, ele coloca toda a história da criação, desde o início do Big Bang até agora, num calendário. Então, é das 0 horas do dia 1 de janeiro até 0 horas do dia 31 de dezembro de um determinado ano. E para vocês terem uma ideia, o Sapiens, quando surgiu nesse calendário, então está em expansão em microcosmo ali no calendário, faz meio segundo que o Sapiens surgiu nesse calendário cósmico. Meio segundo do final do ano. Meio segundo do final do ano. Exatamente. Então, nossa compreensão ainda é muito pequena em relação a tudo que aconteceu. O cosmos, né? Quantos bilhões de anos levou para a Terra surgir? O que a gente consegue olhar de luz, a gente calcula o espaço pelas frequências de luz, né?
são 13,5 bilhões de anos. A Terra surgiu por volta de 8 bilhões de anos. Ó. Então, antes, 13 menos 8, fazem as contas, tem todo esse tempo já tendo criação, antes da Terra. Já acontecendo. E aí interessante, Henrique, porque a gente está falando, trazendo essas considerações, e no último filme que a gente fez a abordagem, que foi o Interestelar, a gente falou muito dessa questão da relatividade de tempo e espaço, né? E fez muitas ponderações com relação ao quanto a gente já, eu não sei se esse é o melhor termo, mas termo a ser usado, mas o quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente está ainda engatinhando em alguns assuntos. Sim. E eu lembro que, assim como a gente já falou aqui, que quando o psicanalista chega e diz aquela história da caixa de Pandora, né? Eu não posso dar vazão a tudo agora, porque a pessoa não está preparada a tudo isso. Então, quando vem um filme como Interestelar e na sequência a gente traz os outros, se você parar aí que está em casa e conseguir observar, você vai ver que ambos têm uma carga de informação muito grande, que vai muito além só do suspense ou só do mundo, sei lá... espiritualista, né? Uma ideia de... Lógico que assim, a gente tem que ponderar que ele é um suspense, o objetivo dele é ter retorno financeiro, tanto Interestelar a mesma história, mas eles trazem uma carga de leitura e análise muito complexas, muito completas também, e possibilitam essas inúmeras visões de mundo, que é uma quebra de tabus, que é o nosso propósito dentro do programa, né? Sim. E vai ter mais uma bomba que eu vou soltar daqui a pouco, mas antes de... Quando eu falar... Tá chegando no fim, daí você me fala que eu vou falar a última. Tá, combinado. Deixa eu só trazer aqui rapidinho, então, Henrique, para quem tá em casa, dentro do filme, a gente acabou de falar da história da luz, né? Acabou não, faz um tempinho já. E aí, o que acontece? Os dois personagens centrais, que são as crianças, no caso, eles têm uma doença que chama fotofobia, acho que é esse o nome. E essa doença, a gente vai trazer aqui no Momento Étimo, só para vocês identificarem o que é, vocês saberem o que é, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão da fotossensibilidade, logo depois do vídeo, para vocês só conferirem aí. E aí é isso, gente. A fotossensibilidade é realmente uma reação que a pessoa tem com a luz, principalmente a luz do sol, e ela pode nascer com isso, ou pode desenvolver no decorrer da vida. No caso das crianças ali, ela fala, inclusive, em um determinado momento, que nenhum médico achou a cura, e a gente está falando de um período de Segunda Guerra Mundial, então é relativamente recente. Ela tem que proteger essas crianças da luz. Mas será que o proteger da luz, ele não é, na verdade, de manter essas crianças dentro de uma linha de reflexão onde ela consegue dominar essas crianças, né, Henrique? Será que ela não quer, na verdade, esse não acesso à luz, ou o fato de... Porque o que acontece, em determinado momento, as cortinas somem da casa e as crianças são expostas à luz. E tudo que ela falou que aconteceria com as crianças não acontece. Então, as reações que elas teriam na pele e tal não aparecem. E em mais de um momento isso acontece e as crianças não aparentam ter sofrido nada com a luz. Então fica até instigante pensar que se realmente elas têm essa doença, ou se é algo que a mãe delas projetou nelas, vamos dizer assim, né? Para conseguir ter esse domínio com relação à inocência das crianças e assim por diante. Exato. Vocês devem lembrar, quando nós somos crianças, as coisas ficam muito exageradas. O armário é grande demais, os pais são enormes, né? O escuro é muito escuro, o claro é muito claro, assim, as coisas são muito exageradas, né? O tempo passa de forma diferente. Os medos sobre coisas assim simples que poderiam ser resolvidas com informação do adulto, com a criança, que geralmente não são, então fica muito exagerado. Então quando a gente pensa nessas crianças, e ela fala, né? Quando ela fala assim, os meninos questionam, né? Quando a criança morre, vai pro céu
para o céu, para o inferno. Ela fala que tem um lugar intermediário, né, das crianças, né? Depende se a criança for boa, não é. Mas o que acontece no decorrer? Quando eles estão lá fora, que aí a governanta começa a intervir, ou seja, trazer à luz o conhecimento, a informação, que eles tiram a capa dos túmulos. O que acontece? Será que a gente está falando dessa mãe? Então o que a gente está dizendo? Para vocês lembrarem. O que a gente está supondo aqui? Uma possível interpretação de que o filme, os personagens são a própria mãe. Será que essa mãe, que era criança, não pôde lidar com esses conteúdos? Quais conteúdos? Essas informações infantis não foram elaboradas sobre a vida lá fora, sobre os outros que estão lá fora, essa criança ficou presa dentro da casa, essa criança dela, e de repente chega alguém e começa a mostrar que tem vida fora da casa e dentro da casa, tem vida fora, tem que ir lá fora ver o jardim, tem que abrir a janela. Que medo é esse? Que pânico é esse que existiu nessa mãe, que não podia sair? E eu acho muito instigante também, porque nessa fala inicial que a gente estava comentando ali, quando ele questiona para a mãe para onde vão as crianças quando morrem, ele também questiona, porque o pai, em determinado momento, o pai retorna da guerra, né? E ele questiona quem morre na guerra vai para onde? E a frase dela é a seguinte: depende de que lado a pessoa lutou. Se ela lutou no lado dos bonzinhos, ela vai para o céu. Se ela lutou no lado dos maus, ela vai para o inferno. E aí o filho vai e rebate, a filha, aliás, vai e rebate e fala assim, mas como é que a gente sabe quem é bonzinho e quem é mau? E aí a história, né, aquela velha história. A história é contada por quem ganhou, né, quem se sobressaiu a toda ela. Então ela questiona muito isso também, né? O filme vai questionando isso. Que céu é esse? Que inferno é esse? Que lugar é esse que você tem que ir ou que não tem que ir? Como que faz essa ponderação? Porque eles citam muitas vezes o limbo, né? E questionam, falam sobre céu, sobre inferno, enfim. E entra uma coisa muito interessante ali que eu acho também, Henrique, que é a questão dos traumas, que é justamente a nossa abordagem que aconteceu no programa anterior. Então, quando a gente vai falando desses traumas, que a gente já falou da criança, né, da infância e tal, nesse momento, por exemplo, que tem a guerra, a gente entra e aí o pai representa muito bem esse momento, no trauma da guerra, no trauma dessa história de como se lidar com a perda, em primeiro lugar, porque no começo do filme o pai não está presente e dá tudo a entender que ele morreu também, então ela tem que lidar com essa perda, com se assumir a responsabilidade da casa, dos filhos, tudo sozinha, então ela tem que encontrar dentro dela uma força que teoricamente ela não precisaria se tivesse um companheiro ao seu lado. E aí entra toda uma leitura dentro do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não só na Segunda Guerra, mas nas guerras de forma geral, e eu acho que os americanos abordam isso de uma forma muito interessante, considerando que eles estão sempre envolvidos em guerras, mas de uma forma geral, nas séries, nos filmes, quando retrata alguém que veio da guerra, ou que superou a guerra, enfim, que de alguma forma sobreviveu a esse ambiente de batalha, essas pessoas elas sempre têm algum tipo de trauma. Seja um trauma físico, então seja um momento de locomoção ou ação, que é impossibilitado de agir em algum momento. Os amputados da guerra, né? Exatamente. Mas principalmente no psicológico. Eu acho que os americanos, de forma geral, eu falo porque eu vejo isso muito presente até nas próprias séries, né? Quando ele fala da pessoa que venceu uma guerra, ela sempre vai ter um trauma psicológico. E é muito interessante como eles trabalham essa leitura, e eles têm muitas assessorias, né? Eles têm muitos programas voltados para quem está voltando da guerra, por exemplo, dentro de psicanálise, psicologia, assim por diante. E isso é abordado dentro do filme, porque ele volta completamente desnorteado, né? Ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que ele quer. Ele é tão... E essa cena, essa frase que ela traz da guerra, tem um lado dos bonzinhos, é tão ridícula, na verdade, essa ideia, mas ela persiste ainda, existe. Ou seja, existe um lado que é bom numa guerra, não tem lado bom, né? São soldados lutando pelas causas dos seus líderes. Dos outros. Mas aí é um comportamento que a gente pode depois trabalhar isso, pensar num outro momento, que é um comportamento primitivo. Você vai proteger a sua tribo. É só isso, para a sua tribo sobreviver, porque a sua tribo vai deixar de existir se a outra for soberana. Enfim. Mas é ridículo, né? A gente pensar hoje, no século XXI, com tanta informação, mas a gente ainda
tem esses momentos tensos, né, de chefes de Estado querendo guerrear, em vez de a gente transformar o mundo num mundo unido, um mundo sem fronteiras, né, um mundo que possa cada um interagir, claro, dentro de regras, enfim, mas que nós não somos, se trouxermos informação, conhecimento e erradicar a fome, a miséria, outras questões surgirão, mas não mais o medo essas básicas. essas básicas, Mas eu acho roubos que e entra coisas assim. muito... Essa leitura que você está trazendo, na verdade, Henrique, ela é a leitura da Terra 2, né? Que é a saída de um mundo vertical para um mundo horizontal, onde a gente tem um diálogo, a gente tem uma troca e não mais uma ordem, né? A gente não é imposto mais a fazer isso, a ser aquilo, mas sim você tem o direito da dúvida, o direito de indagar, Seria de muito questionar. interessante, Júlia, os soldados em confronto olharem uns para os outros e falarem, gente, o que a gente está fazendo aqui? Vamos parar e voltar. Por Seria que a gente incrível. está aqui? Por que a gente vai matar você que também é um pai de família, você também que é um cientista, você também que quer o bem, por que a gente está se matando? Então, essa é o que você falou, é o novo momento, né? Acho que a gente começou a refletir sobre isso. E eu acho instigante porque você vê isso, eu percebo isso, também nos novos filmes, né? Nas novas séries, que é justamente essa coisa do peraí, mas aí você pode ir desde A Casa de Papel aí até outros, né? Mas você questionar. Então, onde que eu tô? Que lugar é esse que eu ocupo no mundo, onde eu preciso só receber ordens e não mais indagar sobre o que está acontecendo? E entra também aí, voltando, né, na leitura da criança, que a gente às vezes deixa essa criança esquecida, com medo de agir, com medo de reagir, e a gente pode trazer também a leitura do nosso programa que fala sobre desejos, porque a gente não consegue realizar esses desejos que a criança queria, né, que às vezes a gente quer, e a gente deixa aquilo camuflado, e quando vê, ele acaba aparecendo, tudo isso acaba aparecendo dentro de uma leitura psicológica, né? Educar a criança para que ela não precise guerrear, para que ela não precise renunciar situações que ela pode ter. Não por um receio do adulto, por um trauma adulto. Ou seja, deixa a criança ser criança. Deixa ela viver. A moralidade está na cabeça do adulto. Criança é criança, gente. Criança é criança. Ela não pensa como adulto. Ela não tem essa moralidade adulta. Então o adulto vai colocando uma moralidade na infância da criança e vai matando essa criança e vai deixando ela lá no limbo das crianças. Sim, e eu acho assim, você está falando agora, e lógico, a gente está falando de um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial, mas que ele vai retratar justamente isso. Quando a criança começa a indagar e a questionar, ela em vários momentos ela diz, não, é assim, ponto final. Ela não traz um contra-argumento, ela só fala que é aquilo ali. E eu acho que é muito do que a guerra faz também na cabeça das pessoas. Você não se questiona, mas por que a gente está, afinal de contas, agindo dessa forma? E eu acho que é interessante porque, se você parar para analisar, a Segunda Guerra Mundial é recente, mas posterior a ela, tivemos outras guerras, sem dúvida, mas posterior a ela nós não tivemos nenhuma outra grande guerra, né, a nível global. E por que isso? Porque a gente está questionando, a gente está indagando. Então, se o cara vem com uma bomba, e aí é interessante também, eu vou trazer rapidinho, Henrique, a Hora do Oráculo, só para a galera entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, para vocês conseguirem dar uma recapitulada aí sobre esse assunto. E aí a gente já finaliza e complementa a nossa mensagem aqui com relação a essa leitura da guerra dentro do filme. Então, Henrique, aí dentro dessa leitura, eu queria muito que você trouxesse uma abordagem dentro da filosofia, da psicanálise, por conta, lógico, aqui a gente trouxe fatos, né, quantas
pessoas perderam a vida, o tempo que a guerra durou, enfim. Mas como que você analisa essa história da guerra dentro desse filme e dentro da ponderação que a gente estava falando até agora, que é da pessoa, da aceitação ou da negação de algumas ações, enfim. Tá, e aí já vem a parte final, né? Exatamente. Já estamos, nossa, 1 horinha de programa já fechou. Então eu vou trazer a bomba junto com isso, ó. Oba! Olha só. Eu acho que essa guerra, pensando no filme, é a guerra de não poder pensar sobre coisas que aconteceram, de sentimentos que essa mãe pensou. Então, durante todo o filme, na interação que ela tem com aquelas crianças, se vocês lembram, né, ela não permite um questionamento. Quando a menina está vendo o Victor, né, o outro menino que é do outro mundo, e ela fala, ela viu. Como a mãe não está vendo, ela usa da autoridade para castigar aquilo que o outro está vendo, que a criança dela está vendo. Então, muitas vezes nós, como adultos, não entendendo algo, para justificar essa posição adulta, que não é, mas para justificar uma autoridade sobre o desconhecido, a gente usa de autoridade. A guerra é isso. Para justificar o que a gente não compreende, a gente briga, a gente mata. Então, o caminho é o contrário. Será que... Por que não diminuir e pensar? Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja percebendo o que o outro percebeu. Se aproxima daquilo, não precisa ter medo. Você é adulto, não é adulto? Vocês são adultos? É o diálogo, né? A estar aberto ao diálogo. Então, mas eu acho que isso entra muito, e o filme fala, para mim, o filme fala exatamente disso, o autoconhecimento, né, Henrique? Porque quando eu me conheço, eu não tenho mais a necessidade de mudar no outro algo que eu sei que é meu, que é interno, que é pessoal. E não precisa sufocar. E a cena termina quando? Quando ela chega à compreensão. E as crianças morreram por quê? A criança dela morreu porque ela sufocou as crianças. Ou seja, essa é a bomba. Ó. Ela sufocou ela mesma. Ou seja, então ela não pode tolerar nada do qual ela sufocou nela. Então as pessoas intolerantes geralmente estão dizendo o quê? Como eu não suportei algo, não tolerei em mim, então eu não vou tolerar em mais ninguém. Esse é o ponto que eu acho que é o filme, e a guerra fala disso. Não, ele já fez o desfecho, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa. mas eu acho que realmente não teria melhor desfecho para o programa de hoje, a não ser esse que você trouxe agora, Henrique. Porque é uma ponderação extremamente importante dentro da concepção de filme, dentro da história de filmografia, de análise, né, do filme, e também da parte do psicológico, que a gente quer, a nossa proposta aqui no programa, tanto que vocês perceberam que a gente não vai tão profundamente em detalhes como a luz, a câmera usada, a forma que foi feito o roteiro. A gente cita, mas não é tanto, porque nosso objetivo aqui é realmente olhar por esse outro ângulo, que seria uma brincadeira entre a psicanálise, a psicologia, a filosofia, e trazer essas outras possibilidades de leitura com relação à análise do filme, né? E toda a sua bagagem cinematográfica também, né, Júlia? Nem tanto, mas tudo bem. Gente, então vou fazer o seguinte, a gente está encerrando o programa agora. Quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer já quem já deixou comentário aqui, quem curtiu o nosso programa, compartilhou, enfim. E tragam suas ponderações, porque mesmo após o programa a gente tem o Pod Libido, e eu já deixei aqui, ó, o link para vocês ficarem atentos, que daqui a pouquinho, daqui uns 15 minutinhos, a gente começa com o Pod Libera, que é justamente uma troca, uma informal, com essas ponderações que vocês trazem, com as informações que a gente não conseguiu trazer no programa, porque essa 1 horinha ela passa voando, então a gente brinca no Pod Libera com relação a isso, né, Henrique? É uma coisa mais descontraída, mais informal, e que vai estar disponível sempre, tanto no YouTube, quanto no Spotify. Então não percam, daqui a pouquinho vai acontecer ao vivo, mas posteriormente vocês têm acesso no Spotify também. Até breve, para todo mundo. Beijo em todos e fiquem com a gente. Muito obrigada a todos. Não esqueçam que segunda-feira a gente tem Libera Libido, e o tema está muito interessante. Aguardem, a gente vai liberar logo todas as informações a respeito. E a gente espera vocês às 9 da noite, segunda-feira. Ou quarta-feira, às 9 da noite, no canal da Smart TV, né, Henrique, não é isso? É isso mesmo. Um abraço. Aguardo todos esse abração. E até mais. E até. Tchau. Tchau.